Escuta aí, Tico. Pode escutar o que eu vou falar aqui. Olha só como... Se o Dorival Júnior não for premiado como treinador da seleção, a gente não sabe quem é, o Nilson falou aí, pode ser Ancelotti, não sei o quê. Se o Dorival Júnior chegar agora em janeiro, não for premiado, treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior. Perfeito. Se não for isso, eu fico imaginando um cara campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, desempregado. Só do Brasil mesmo. Só no Brasil. Mas tá tudo invertido. Isso é coisa de louco. Bem, gente, é isso que você vai ver aqui hoje, esse corte da Jovem Pan Esportes, link do programa completo na descrição, tá? Direito todos destinados a eles, aqui é só um corte. Eles falando sobre o que o Flamengo fez com o Dorival e como é que funciona o futebol brasileiro. Acompanha aí e deixa o like, hein? Não dá pra entender. O cara que foi campeão, aí pega o cara, é 1º de fevereiro a 11 de fevereiro, no Mundial, no Marrocos. Isso. O cara que não ganhou nada vai ter o prazer de estar no Marrocos, dirigindo uma das maiores equipes do mundo, com a torcida que tem, e podendo ser campeão mundial. Pode estar daqui a pouco à beira do campo Real Madrid, Ancelotti, esse que a gente está falando, contra Vitor Pereira, que não ganhou nada, não fez o Corinthians jogar nada. E o cara que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, desempregado. Eu fico olhando assim, Dorival só tem um prêmio. Será que a CBF vai botar ele para ser treinador da seleção? Se não for isso, olha como já começa o ano do cara que ganhou tudo na temporada passada. O Flamengo estava ali todo desajeitado, aquele papo do Mano Menezes com o Dorival Júnior. Vamos ajeitar, o Mano vai estar jogando Libertadores. O Dorival pode estar desempregado. É coisa de maluco. E a gente falava do Dorival, igual você disse, na seleção, né? A gente projetava até se ele ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. O Flamengo desvalorizou ele. Enfim. E aí, Pilhado, sobre esse assunto que o Vampeta puxou com você? Pedro, porque eu concordo com o Vamp, tá? Eu fui muito atacado, inclusive, porque quando o Dorival foi contratado, eu falei que eu não achava o Dorival Júnior o treinador ideal para o Flamengo. Eu achava que tinha que ser um treinador de mais peso. Eu defendia muitas vezes até o Jorge Jesus, e aí eu virei a viúva do Jorge Jesus. Também é um cago, né? Eu falo o que eu penso e azar. Eu acho que o Jorge Jesus seria muito melhor para o Flamengo naquele momento, e foi o que eu falei. E aí, eu concordo com o Vampeta que é injusto. Não é porque eu fui contra a contratação do Dorival Júnior lá no começo que eu vou achar justo o cara que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores ser demitido. Realmente não tem fundamento nenhum, principalmente para que haja a contratação de um cara que não fez nada demais no Corinthians. Vale a pena a gente deixar isso claro. O Vitor Pereira não fez nada no Corinthians, o Corinthians não jogou bem, o Corinthians não ganhou nada. Eu não entendo essa supervalorização do Vitor Pereira no Corinthians, pela diretoria, pela torcida. Eu entendo uma valorização do Vitor Pereira como treinador no geral. Foi bicampeão português no Porto, um cara que, como disse o Mauro César, vou dar crédito para ele, porque realmente eu não estudei a carreira do Vitor Pereira, mas ele disse que é um cara que joga ofensivamente, que marca pressão na frente. O Mauro César Pereira, o Vamp mesmo, esperavam muito do Vitor Pereira no futebol brasileiro pelo que ele fez na Europa. Agora, realmente, eu ainda acho que o Dorival Júnior não é esse grande treinador para a seleção brasileira. Não acho. Acho que ele fez um bom trabalho ali no Flamengo nos primeiros meses. Acho que foi muito mal nas 2 finais que teve no Flamengo. Ganhou. Mas o Flamengo jogou mal contra o Corinthians. O Flamengo jogou mal contra o Atlético Paranaense com um jogador a mais na final da Libertadores. E ali, talvez, eu acho que os dirigentes podem ter pensado: opa, será que a gente troca o treinador? Porque eu acho que as finais, o Flamengo foi muito mal. Ganhou, o que é fundamental para o Dorival Júnior. Fez ali um currículo que ele não tinha, ele só tinha um título de Copa do Brasil na carreira, que tinha sido contra o Santos. Agora ele tem uma Libertadores. Um título que, para mim, é o mais importante aí para os clubes brasileiros conquistarem. Para eles conquistarem. Agora, o Dorival Júnior, eu acho injusto. Acho sim, concordo com o Vampeta. Se o cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ser demitido não tem fundamento nenhum. Ô Tico, programa de informação... Mas aí, só contribuindo aqui, em cima desse comentário que ele fez. Sabe por que muita gente dá moral pro Vitor Pereira? Raciocina aí, vê se faz sentido pra você.
Flamengo e Palmeiras lideram hoje o mercado de contratação, jogadores, técnicos, essas coisas todas. Se o Palmeiras resolver, nós estamos especulando, Abel, né, Ferreira saiu, estamos querendo contratar técnico X. Vai botar 3 nomes na mesa, né? Normal. Aí, desses 3 nomes, vai pegar 1 e 2 vão ficar de fora. O que vai acontecer? Corinthians, o Inter, qualquer outro time vai pensar, opa, um tá lá neles. E esses 2 tá sobrando aqui, então vou pegar. Porque se o Flamengo ou o Palmeiras especulou, significa que são bons, porque eles são elites. Eles são, hoje em dia, os que ganham Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então foi por isso. E o Vitor Pereira já esteve na lista do Flamengo no passado, acompanhado lá de Jorge Jesus, que era sempre a opção número 1, mas nunca dava. O Paulo Souza, o Domenech também já passou nessa listagem de caras europeus. E também o Vitor Pereira, assim como o Galhardo. Vocês vão ver mais pra frente eles levando o Galhardo também, em consideração, tentando a contratação. E aí vai ser assim, foi por isso que o Flamengo pegou o Vitor Pereira e teve essa valorização. O Corinthians pegou por isso, porque o Flamengo foi atrás e o Flamengo agora pensou, nós já tentamos no passado, não conseguimos, essa é a hora agora, já que o cara tá disponível. E a gente não vai ficar com o Dorival. Só por isso. Informação, foi campeão no Porto há 10 anos atrás, viu? Eu tenho um filho que tem 9. Sim, eu sei. Em cima do Jorge Jesus, fogo, né? inclusive. Há 10 anos atrás. Que nem o São Paulo. Bom, eu quero que vocês pensem numa coisa. Como o Vitor Pereira será recebido pelos jogadores do Flamengo? Um pé atrás, Porque né? jogador conversa com jogador. O Dorival era amado pelo grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo tinha um carinho muito especial, muito fraternal com o Dorival Júnior. Era uma coisa assim de união fraternal. Por isso que ele conseguiu dar uma dominada nos caras ali e o time começou a jogar um pouco mais. Então ele tinha um domínio fraternal. Eu tenho informação que os jogadores não gostaram nada da demissão do Dorival. Nada. E os jogadores estão conversando com o jogador do Corinthians que também não gostam do Vitor Pereira. E principalmente da maneira que o Vitor Pereira deixou o Corinthians. Então acho que o Flamengo vai ter um sério problema em início de temporada, relação jogador com o seu técnico. Eu tenho convicção disso, que isso vai acontecer. A relação dos jogadores do Flamengo com o seu técnico no início de temporada não será nada boa. Pode escrever isso. Não será nada boa. E quando a relação jogador com técnico não é boa, sabe o que acontece? Resultado não acontece. Resultado não vem. Então, meu amigo, olho na relação dos jogadores do Flamengo com o glorioso Vitor Pereira que está chegando lá. Agora eu vou fazer um break na rádio Jovem Pan. Olha só, mas tem um porém. Ele vai ter 4 oportunidades para isso. Copa, Supercopa, Carioca e o mais importante, que pode até anular todos esses 3 que eu já falei, que é o Mundial. Se ele ganhar o Mundial, mesmo que ele venha a perder os outros, tudo bem. O pessoal vai esquecer. Se ele ganhar Recopa, Supercopa e Carioca e não ganhar o Mundial, as pessoas também vão falar, não, tudo bem, porque a gente sabe que o Mundial é difícil, é Real Madrid, lá e tal. Agora, se ele me perder essa sequência toda, que também não vai ser fácil, você tem de um lado Independente Del Valle, você tem de outro Palmeiras, e você tem de outro, provavelmente aí, né, pegando forte, o Fluminense falando de Campeonato Carioca. E o Mundial, não preciso citar, Real Madrid. Ele vai pegar times bons. No lugar dele, eu bateu ali, dia 2 de janeiro, eu já começaria a treinar e já começaria com esses caras no Campeonato Carioca para poder já aplicar o ritmo dele. Porque se ele começar a treinar uma semana antes de querer ir para Independente Del Valle e querer jogar contra o Palmeiras, ele vai tomar pau. Vai tomar, porque o Palmeiras está com o mesmo técnico e está com o mesmo lá time entrosado. Agora o Flamengo vai reiniciar uma ideia. Então, eu já começaria desde então. Vai começar tão cedo, esses caras já estão de férias, há um tempão. Vai ter oportunidade para os moleques lá mais novos jogar do Flamengo, mas tem que focar nessas competições iniciais aqui do ano. Isso que vai depender de Vitor Pereira ter um bom desenvolvimento no Flamengo ou não. Mas aí você pode ter sua opinião e vale sempre contribuir aqui nos comentários. Like no vídeo, inscreva-se aqui no Futebox para mais vídeos sobre futebol para você.